Oi, gente! Hoje eu quero mostrar para vocês a solução que fizemos nesse ambiente de 8,37 metros quadrados. É um espaço de closet e também pensamos num cantinho especial para o trabalho home office. Quero começar mostrando mais detalhes aqui desse papel de parede líquido que aplicamos nessa parede chanfrada logo aqui na entrada. Nós pensamos nesse revestimento aqui na entrada porque é justamente onde pode ter o risco de bater quando você entra com algum móvel. Aqui nesse corredor a gente deixou aproximadamente 80 centímetros, então facilita na entrada de algum item a mais, então essa circulação precisa estar livre. E como aqui, se for um item maior, a chance de bater é grande, foi por isso que colocamos esse revestimento, porque o reparo também é muito simples e prático, e você não vê nenhuma emenda. Então, entrando do lado esquerdo, fizemos esse armário fora a fora para otimizar ao máximo o espaço. E olha aqui que bacana que fizemos para esconder o ar-condicionado. E ainda assim conseguimos aproveitar as laterais com algumas caixinhas organizadoras. A gente fez essa parte vazada justamente para ter o respiro dentro dessa parte do móvel e não superaquecer a máquina do ar-condicionado. Mas se você está usando de forma direta, você também pode abrir essa basculante. Deixamos 5 centímetros na borda e 3 centímetros as ripas. E nessa parte de baixo, nós utilizamos prateleiras com regulagem de altura para realmente a cliente conseguir ir repaginando conforme a necessidade. A Personal Organizer fez um ótimo trabalho na organização interna. E a parte que eu mais gosto, olha só, são as etiquetas em cada uma das caixas. Então facilita para achar algum documento. Nessa parte de cima, então ficou mais ou menos 20 centímetros entre uma prateleira e outra. Facilita para os itens menores, mas lembrando, é possível repaginar todo esse espaço. E aqui do ladinho, mais uma seção com muitas caixas organizadoras. Essa área aqui ficou mais para itens de escritório, novamente ressaltando o trabalho da Personal Organizer. Olha só esse capricho. Essas etiquetas são vida, então você ganha muito tempo quando quer procurar algum item específico. Quando temos tudo no seu devido lugar, parece que a gente consegue até respirar melhor, não é mesmo? E agora reparem nessa mesa em L bem espaçosa que conseguimos fazer aqui. Essa parte aqui é justamente para poder esconder a impressora e ainda ter essas prateleiras para exposição de livros. E aqui ressaltando a decoração afetiva, como é importante a gente trabalhar com esses mínimos detalhes. A decoração afetiva traz mais identificação, torna o lar muito mais aconchegante e resgata memórias. E como a nossa cliente gosta bastante de ler, essa área aqui com os livros expostos foi essencial. Agora, para vocês verem mais de pertinho, aqui nesse armário tem 40 centímetros de profundidade. A mesa contorna todo esse espaço, então a gente conseguiu embutir a impressora. Então, se a gente olhar aqui da entrada, ela fica bem escondidinha e não atrapalha aqui a área da mesa. E novamente pensando na otimização do espaço que a gente fez nessa parte de baixo, mais uma prateleira removível para guardar outros itens diversos. E aqui na mesa tem um detalhe que eu tô louca para mostrar para vocês, são essas gavetinhas, olha só o segredo delas. Todas elas possuem esse puxador passante, então a frente ela abaixa um pouquinho para servir como um puxador. Elas são bem pequenininhas, tem 8 centímetros aproximadamente, mas como vocês podem ver, dá para guardar muita coisa dentro delas. Essa é a vantagem quando fazemos um projeto com marcenaria inteligente, então a gente consegue prever o uso desses organizadores internos, o que facilita novamente na otimização dos espaços. A organização dos espaços ajuda na fluidez de ideias, o que vai te ajudar a ser mais produtivo. E aqui na partezinha de baixo deixamos essa área para as malas maiores e um puff que também é baú. E eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas estão vendo aqui nos fundos, nesse L todo, colocamos o papel de parede líquido da linha Stone. Esse modelo não é reutilizável, mas muito resistente, então não tem problema se você sem querer chutar aqui nessa parte.
Aqui só falta ainda fazer a instalação do rodapé, mas eu quero ressaltar esse material. Quando você trabalha bem rente a uma parede, então é uma forma de deixá-la sempre bonita. Esse material nunca vai deixar marquinha de pé. Mas se algum dia você quiser trocar esse material, a aplicação tem que ser por cima dele. O tampo da mesa de trabalho fizemos no MDF cinza cristal e aqui a gente fez esse canto levemente arredondado para realmente não ficar nenhuma sujeirinha. Aqui nos fundos também instalamos essa caixa de tomadas e tem também os engatezinhos USB. É um item que fica bem discreto e praticamente rente com a mesa, e aqui do ladinho passa fio. E também consideramos essa iluminação de apoio, uma peça escolhida pela nossa cliente. E o bacana é que você consegue realocar essa iluminação conforme for a sua necessidade. Então, nos casos que você está trabalhando assim mais de noite e precisa de um reforço de iluminação, você também tem essa opção de ir controlando a intensidade da luz. Terminou de usar, é só dobrar ela e prontinho, fica ali bem discreta. Nesse cantinho aqui, mais prateleiras para deixar os livros expostos e também alguns objetos de decoração afetiva. Tem muitos casos que os clientes pedem para a gente usar alguns itens de viagens que eles trazem, então a gente sempre separa com muito carinho e tenta fazer a associação do livro com o item exposto. Isso ajuda no resgate de memórias, então é como se o cliente estivesse vivendo aquela viagem, aquela experiência de novo. Afinal de contas, o espaço precisa ter a carinha do cliente e tudo isso auxilia a criar identificação. Agora eu quero mostrar para vocês esse outro armário que tem profundidade de 60 centímetros e estão vendo que a gente fez ele até no chão sem o rodapé? Fizemos esse acabamento de forma proposital e o rodapé, olha só, ele tá internamente. Então você encaixa o pé aqui quando você fica mais pertinho das roupas e aqui embaixo tem um segredinho. Mas antes eu vou abrir aqui a outra portinha para vocês verem ele por inteiro. Nessa parte mais alta, colocamos o cabideiro extensível, que tem mais ou menos 1,45 e na parte de baixo 1,5. E do lado as gavetinhas com cabideiro e o maleiro com essa divisão no meio. Essa prateleira ali do meio também é removível. Conseguimos aproveitar a parte de baixo quando os cabideiros eles são mais altos. E uma dica importante que eu gosto de dar é que você padronize o seu cabide, assim facilita bastante na organização. E sempre quando você vai passar a medida da peça, você vai pegar dessa partezinha aqui de cima do cabide até a ponta da sua blusa mais comprida. Isso evita que ela fique dobradinha na parte de baixo. Nessa parte aqui a gente considerou 1,10 de altura, então a personal organizer ainda conseguiu colocar aqui as calças jeans. E como eu sei que vocês vão me pedir algumas medidas, vamos lá então. Aqui a gente tem 77 centímetros. É muito importante a gente cuidar com esse comprimento aqui das portas, para justamente ela não ser grande demais e abaloar. E aqui embaixo fizemos sem o rodapé, para justamente o nosso reflexo estar por inteiro. E aqui por dentro é onde eu vou encaixar o pé, que é quando eu me aproximo aqui das roupas. E um detalhe importante, aqui em cima, como é mais alto, a gente colocou esse cabideiro extensível para facilitar esse acesso. Então, quando ele tá todo para baixo, também ajuda a roupa a ter um respiro. Esse modelo, ele precisa de um cuidado especial, que ele tem um limite que ele comporta, então não pode colocar sobrepeso aqui, senão corre o risco de estourar esse engate. Outro detalhe aqui que eu gosto de ressaltar, que eu vou até abrir aqui a outra portinha para vocês verem melhor. A gente precisa sempre considerar a altura do morador. Então, vocês estão vendo que para mim aqui esse acesso fica bem tranquilo. Então, eu vou pegar aqui a medida para vocês terem uma ideia. Do chão até o engate do cabide, ele tem mais ou menos aqui 2 metros. Então, para vocês verem, se ficar acima desses 2 metros, fica mais difícil. Eu tenho 1,67, então aqui tá bem confortável. A cliente, ela tem uma altura parecida com a minha. Mas acima disso, então fica mais difícil para a gente alcançar. Então, por isso que aqui a gente optou por esse cabideiro extensível. Quando é um closet para homem, geralmente a gente consegue colocar um pouquinho maior essa altura do cabideiro, mas quando é mulher, a gente precisa respeitar esse limite de altura.
Aqui então as gavetinhas ficaram aproximadamente com 15 centímetros. É uma gavetinha estreita, porém ela tem bastante profundidade, ela tem os 60 centímetros que nem um armário, então ajuda bastante no armazenamento. Vamos então ao segredinho que a gente tem nessa parte aqui. Olha só que bacana, aqui tem essa chapa fina, que é o esconderijo. Então essa é uma solução prática e eficiente, que fica super discreta. Então é uma ótima forma de esconder os seus documentos, por exemplo, ou colocar itens que você não usa tanto. Nessas gavetinhas aqui a gente usou cava com fita, então ele fica super delicado e discreto, porque essa fita fica da cor da chapa do MDF. E tem um detalhe importante que quando a gente projeta as gavetinhas precisa considerar, é esse engate aqui para abertura da porta. A dobradiça avança aqui, por isso precisa desse acabamento. Aqui nesse Lzinho da mesa, a gente deixou, vamos ver aqui, 50 centímetros, o que permite a rotação da cadeira. Nessa parte aqui tem 1,40 livre. Então, olha só que interessante, aqui a cadeira é justamente para a cliente conseguir fazer esse giro de um lado para o outro, além de guardar os outros itens, mas principalmente deixar essa mesa o mais livre possível para ela poder trabalhar de uma forma muito tranquila. Então, dessa forma, ela consegue manter um foco e ser muito mais produtiva no seu dia a dia. E uma dica importante para quem gosta de ler é sempre deixar alguns livros expostos. Isso vai te ajudar e instigar a querer ler cada vez mais. Sem dizer que essa decoração afetiva que trabalhamos aqui no espaço também serve como uma fuga da mente. Então ela consegue tirar os 5 minutinhos para relaxar e se reconectar com as suas memórias. Tirar esse tempo vai te ajudar a aliviar as tensões do seu corpo. Então qual que é a ideia? Você tá aqui trabalhando, deu a hora dos 5 minutos, você girou sua cadeira e vai olhar para esses objetos e a decoração afetiva. Cores e texturas variadas ajudam a instigar a visão, isso vai ajudar a resgatar memórias. É como se você revivesse as suas viagens e as suas tensões se aliviassem automaticamente. Essa fuga da mente vai te fazer ser mais produtivo. Então, voltando aqui para o armário, para as duas portinhas de abrir de espelho, estão vendo que sem o rodapé ele não tem interferência no meu reflexo. E aqui então mais um armário de 60 centímetros de profundidade. Olha só o quanto que a gente conseguiu otimizar nessa parte interna. Aqui a gente teve essa preocupação da porta de abrir não trancar toda essa circulação. E um detalhe importante também cuidar para não bater contra esse armário aqui e não machucar o MDF. Puxador de perfil embutido e eu quero começar mostrando aqui a área da sapateira, que tem essas prateleiras extensíveis. É um modelo que eu gosto bastante de usar, porque a gente consegue ter acesso a esses sapatos que ficam mais aqui nos fundos. E aqui na parte de cima, novamente um puxador passante para a gavetinha de joias, que deixamos com 11 centímetros de altura. Aqui tem uma boa área de cabideiro e pensando em roupas e vestidos mais longos que a gente deixou essa lateral aberta. Deixamos 14 centímetros para acessar essa área e ainda uma boa área de cabideiro do lado. Eu vou tentar mostrar para vocês que aqui atrás, ó, estão vendo que tem mais um tantinho, aqui tem mais ou menos ao todo 33 centímetros, vou mostrar aqui de cima, ó. Então essa área aqui avança e fica todo esse espaço para vestidos mais longos. E aqui a gente precisou desses 14 centímetros para facilitar o manuseio das peças. Na parte de cima, novamente maleiros com caixinhas organizadoras, porque espaço nunca é demais, não é mesmo? Então aqui nas portas, olha só, a cliente até colocou um suportezinho que ele é ideal até para cintos ou lenços que você vai usar no seu dia a dia. E aqui do ladinho, então, a gente deixou 60 centímetros no comprimento para conseguir embutir a impressora, então a mesa ela vai até lá no fundo e daí da mesa até o início da primeira prateleira tem 53 centímetros, então a impressora fica escondidinha. Um detalhe importante que sempre precisa considerar é como você vai colocar o papel e como o papel sai da impressora para não correr o risco de bater em nada. Aqui então indo para o armário, a gente tem as duas portas de correr com 1,31 m e a folha mais ou menos 65 centímetros cada. Agora eu quero explicar para vocês por que aqui a gente fez duas portas de correr e dos outros armários a gente fez tudo portas de abrir.
Esse armário aqui, ele tem só 40 centímetros de profundidade, então não vai nenhum cabideiro, são mais itens de escritório. Então um cuidado que a gente precisa ter é que essas portas de correr não avancem 70 centímetros, caso contrário, elas podem começar a correr sozinhas. Então, como esse espaço era dividido, metade escritório e metade closet, a área do closet eu preferi manter as portas de abrir para facilitar o armazenamento e manuseio das peças. E esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gosta de ver dicas como essas com soluções de projetos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo. Um beijo e até a próxima!